Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje tem experimentação mais uma vez. E o experimento de hoje será o seguinte, bem interessante: e se os campeões da história da Fórmula 1 fossem definidos pelo número de vitórias? Essa gente inventa cada coisa. Não é por pontos, por mata-mata nem nada. Número de vitórias. Quase virou uma realidade na Fórmula 1 no final dos anos 2000, acredite. Então, gente, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo! Gente, vamos entender como vai funcionar o experimento e o conceito por conta de tudo isso. Para quem não sabe, Bernie Eccleston em 2008 propôs para 2009 e chegou até a aprovar a ideia de que vitórias definiriam o campeão mundial. E a ideia era a seguinte: para motivar os pilotos a vencerem mais e tal, o campeão não seria o cara com mais pontos ao final do ano, e sim o cara com mais vitórias. E se caso empatassem vitórias, aí sim o desempate seria pelos pontos. Uma ideia muito polêmica que, com a rejeição extrema, não foi para frente. Quero saber quem é o pai dessa ideia. Eu, por exemplo, achei uma ideia horrível, terrível. O Bernie tava maluco. Mas lá no Twitter, inclusive me sigam, Kevin Nicolas F1, um perfil muito bom lá chamado Tom Supra colocou um clipe do antigo programa Linha de Chegada do Sport TV, onde o Lito Cavalcante defende essa ideia de jirico. Eu sou a favor, eu era a favor do número de vitórias, indicando regularidade, vai disputar rally de regularidade. Correr para chegar em segundo, para mim, é antítese da Fórmula 1. Lito, mas você está esquecendo. É a minha opinião. Você está certo no conceito. Agora, quem reclama? Reclama o Fernando Alonso, porque não vai ganhar corrida mesmo, para eles a única chance. O Schumacher, como maior vencedor, achou um absurdo. Achou um absurdo. Ô Lito, você está certo no conceito. Não vou discutir. Claro, sua opinião. Até porque um gosta de algo. Mas o conceito, só que não poderia acontecer regularmente, como iria acontecer, do cara ser campeão com menos de pontos. Às vezes com 30 menos. Com 30 menos. Não aconteceria isso. Pensa o seguinte: primeiro, em 1988, o Senna foi campeão com menos pontos do que o Prost, mas com mais vitórias, e ninguém achou injusto. Pelo contrário, foi um campeonato belíssimo. Segundo, penso que teria sido o Grande Prêmio do Brasil do ano passado se, independente de pontos, o Hamilton tivesse chegado aqui. Ambos, ele e o Massa, tinham 5 vitórias e eles terem de decidir, em vez dele fazer aquela corrida burocrática que ele fez pelo 5º lugar, ele teria que guiar como ele guiou o ano inteiro. Mas aí tem um perrex. Se a Ferrari não larga aquele charuto do abastecimento pendurado, ele tinha feito ponto. Não estou falando isso. Isso é outra história. Isso é outro caso. Erros que a equipe agora, não estou falando. É difícil ter melhor corrida do que a do ano passado, a última, né? Não, não é difícil. Como também de emoção. 2 anos de emoção. Agora, uma emoção de 2 voltas, na hora que o Vettel passou o Hamilton. Lito, mas vou te dizer, é uma discussão que não tem fim. Sabe por quê? Sabe por quê? Sexo dos anjos. Sabe por quê? Vamos lá. Tudo bem, vai a última e o Hamilton precisava da vitória, mas ele largou em 5º ou 6º, sei lá. Vamos dizer que ele largasse até pior, em 8º. O que ele vai fazer? Vai começar a tirar todo mundo da pista? Não, ele não teria usado, a equipe não teria usado uma atitude, não teria adotado uma atitude tão conservadora na prova de classificação. Teria que ir para o pau desde a sexta-feira. Mas era a regra que estava valendo. Claro, e é contra essa regra que viria essa modificação, que é o lado que me agrada. Vai ganhar, vai ser campeão quem ganhar mais. Gente, até os grandes erram. O Lito Cavalcante defendeu essa loucura. Dito isso, hoje vamos fazer um experimento para ver como seria se toda a temporada da história da Fórmula 1 fosse definida pelo número de vitórias. Lembrando que isso é um experimento bobo, baseando no que foi a temporada real, sem considerar qualquer e se que esse regulamento pudesse trazer no campeonato em si, algum efeito dominó. E é simples, quem tiver mais vitórias é o campeão. Ponto. Em caso de empate, o número de pontos define o campeão. De segundo para baixo, essa regra não conta, tá? É só pontos. O Bernie é completamente maluco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Vamos começar então pelos anos 50, que é assim, gente, vai ter somente uma alteração no campeão. Mike Hawthorne, campeão em 58 com uma vitória só, daria a taça para Lee Stirling Moss, que venceu 4 vezes naquele ano, bem mais. E assim, finalmente, Stirling Moss era campeão mundial. Ele é campeão em todo o universo, menos no nosso real. Teríamos 2 temporadas definidas pelo desempate. Em 1950, com Giuseppe Farina e Juan Manuel Fangio, ambos com 3 vitórias, mas o Farina na frente pelos pontos.
E em 59, com Jack Brabham, Tony Brooks e Sterling Moss empatados com 2 vitórias, mas o Jack Brabham, por ter mais pontos, levou o título. De resto, tudo igual, Fangio pentacampeão e Ascari bicampeão. Bora para os anos 60, onde o nosso querido Jim Clark ganharia pelo menos 2 títulos a mais. A máquina! Ele, além de ser campeão em 63 e em 65, seria também em 64 e em 67, quando conquistou 3 e 4 vitórias respectivamente. E essas seriam as únicas alterações. Jim Clark, ao invés de ser bicampeão, seria tetracampeão, que é mais condizente ao seu talento. Até porque o Jim Clark era 8 ou 80, ou vencia ou abandonava. E 2 temporadas seriam definidas pelo desempate. Em 1961, a favor de Phil Hill, com as mesmas 2 vitórias de Wolfgang von Trips e Sterling Moss. E em 68, em favor de Graham Hill, a família Hill aqui ganhando a rodo, né? Isso é uma piada bem gostosa. Com as mesmas 3 vitórias de Jack Stewart, porém com mais pontos. Anos 60 e sem muitas mudanças também. Nisso vamos para os anos 70, que teve boas mudanças, tá? A primeira metade da década foi de boa, com somente 74 sendo definida pelo desempate, com Emerson Fittipaldi levando por pontos sobre Ronnie Peterson e Carlos Reutemann, 5º e 6º na tabela, já que ambos tinham 3 vitórias. Como? Já que todos esses tinham 3 vitórias. E as alterações foram em 77 e em 79. Em 77, o campeão foi Mario Andretti contra Niki Lauda, pois ele tinha 4 vitórias e o austríaco 3. Cara, que surpresa, velho. Uau, que surpresa. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. E foi um ano em que o Lauda levou o bicampeonato com 2 corridas de antecedência. E aquele perderia o bicampeonato, que loucura. E nesse experimento, Mario Andretti seria bicampeão de Fórmula 1, que doideira. E em 79, nem Scheckter e nem Villeneuve levariam o título. O campeão seria Alan Jones com a sua Williams, já que ele venceu 4 vezes contra 3 dos pilotos da Ferrari. Detalhe, até aqui quando você teve mudança de campeão, apenas uma vez foi para o vice, em 50. De resto, tudo terceiro. O Andretti foi terceiro, o Jones foi terceiro. Que experimento maluco, velho. Bem, tivemos alterações malucas aqui, mas fiquem tranquilos. Vem mais. Anos 80 aqui será a loucura, a década mais maluca do vídeo. Nós teríamos 6 mudanças de campeões, 6 mudanças em 10 anos. Começando com 82, onde na vida real, Keck Rosberg papou o título com somente 1 vitória. Mas aqui quem levaria seria o vice Didier Pironi, que teve 2 vitórias e levaria pelo desempate, pelos pontos. E detalhe, seria o campeão aposentado, pois ele sofreu um grave acidente em Hockenheim que o tirou das 5 últimas corridas. E ele nunca mais correria na Fórmula 1. De outras mudanças, em 83, Alain Prost levaria sobre Nelson Piquet 4 vitórias a 3. Temos uma óbvia, 84, onde Alain Prost, que venceu 7 vezes, levaria sobre Niki Lauda, que venceu apenas 5. E nesse universo, o Niki Lauda teria apenas 1 título, isso daqui tá uma bagunça. E aí aparece o nosso showman Nigel Mansell, que seria campeão em 86 e 87. É impossível. Como aqui as vitórias são o principal fator, a falta de regularidade do Mansell seria irrelevante. Então o campeão em 86 com 5 vitórias contra 4 de Prost e Piquet, e em 87 seria campeão com 6 vitórias, o dobro das 3 de Prost e Piquet. E para finalizar a polêmica temporada de 1989, onde aqui não teria o que o Balestre fazer. Senna seria campeão com 6 vitórias a 4 sobre o companheiro Alain Prost. Ou seja, Alain Prost seguiria a tetra mesmo perdendo 2 títulos. E nesse caso o Senna seria tetracampeão e tetracampeão seguido. Mansell seria tri e o Piquet teria apenas 1 título. De fato, gente, os anos 80 foram de grandes mudanças nesse vídeo. Vamos agora para os anos 90, que, gente, não mudaria nada. Mudaria nada. Em todos os anos aqui, o piloto com mais vitórias também foi o piloto com mais pontos. Não teve nem sequer um empate em vitórias que levasse a um desempate, nem isso. Então podem pausar aqui o vídeo, tá? Ver quem levou. Vou falar aqui devagar, pra vocês ficarem dando uma olhada. É isso, gente, chatão. E aproveitando essa baixa no vídeo, cara, eu vou falar também, né, cara, do quê? Que vocês sabem, né? Bem, Paroc BR é a parceira aqui do canal e eu tenho falado aqui nas últimas semanas sobre a promoção do Dia dos Pais, mas o Dia dos Pais acabou de passar, cara, já acabou. Mas o cupomzinho show, bacana, legal do Primeira Fila,
da Paddock BR, cara, ainda tá de pé. Usando o cupom Primeira Fila que tá aparecendo aqui embaixo, bonitinho, você ganha 10% de desconto mais frete grátis em qualquer compra no site. E aí explore o catálogo é maravilhoso, cara, com muitas vestimentas boas, indo de camisas a moletons nesse frio danado. É isso, cara, então aproveite aí a Paddock BR, cara, que é a parceira aqui do canal, ajuda demais a gente e, né, os links estão na descrição e no comentário fixado. Na descrição, comentário fixado, estão os links, vão lá, use o cupom Primeira Fila no checkout e aproveite então a Paddock BR, é esse o recado. Dito isso, dado o recado, bora voltar para os anos 2000, onde assim, amigos, Fernando Alonso levaria seus 2 títulos no desempate. Em 2005, 7 vitórias para ele e Kimi, mas Alonso teve mais pontos. E em 2006, 7 vitórias para ele e Schumacher, mas o Alonso teve mais pontos. E de mudanças tivemos apenas uma, e a mais importante de todas. Felipe Massa, campeão mundial em 2008. Vamos, gente, campeão, cara, mais um título, é campeão. Mais experimentação com Massa sendo campeão. Basicamente, o único universo onde ele não foi campeão é justamente o que a gente tá vivendo aqui. Mas sim, Massa teve 6 vitórias em 2008 contra 5 do Lewis Hamilton. E o título viria para o Brasil dentro de Interlagos. O Brasil é Vettel desde criancinha! E nisso, cara, aquela vitória em Spa do Massa após punição do Hamilton seria crucial. De resto, tudo seguiu na mesma. Até aqui, somente os anos 80 foram malucos. De resto, foi até que assim, pouca coisa mudou. Saindo dos anos 2000, bora para a década de 2010. Que assim como as outras, vamos ter poucas mudanças. Uma só. De temporadas definidas pelo desempate, teríamos 2010, onde Vettel e Alonso tiveram exatamente 5 vitórias. Mas diferente de 2005 e 2006, o Alonso não teve mais pontos que o Vettel e consequentemente ficou com vice. O campeão foi Sebastian Vettel. E a mudança no caso aconteceria em 2016, uma bem óbvia e esperada. Lewis Hamilton, que teve 10 vitórias contra 9 do Rosberg naquele ano, levaria o título. Ou seja, de 2014 a 2020, o Hamilton ganharia 7 títulos seguidos. Minha nossa, nossa! Assim, se ele perdeu 2008, ganhou 2016 e ficou com 7 títulos ainda. E geralmente nesses experimentos é assim, o Hamilton perde 2008, mas ganha 2016. Quem se lasca no fim da história é sempre o Rosberg. Mas de resto, 0 mudanças. Agora bora para a década de 2020, a última desse vídeo, a atual, que não teria qualquer tipo de mudança. Todos os campeões também foram os pilotos com mais vitórias, mais pontos, nem precisou de desempate. Ou seja, Hamilton em 21, Verstappen 22, 23, 24 e 25 não terminou ainda, então não tem como botar. Então a gente finaliza aí o experimento com algumas mudanças interessantes, tá? Não foi um experimento inútil, onde os campeões estão aparecendo aqui como ficaria a tabela dos campeões. Nessa tabela ainda teriam o Schumacher e Hamilton como os maiores campeões com 7 títulos. Schumacher, inclusive, seria afetado em nada aqui. Depois teríamos Fangio com 5, Clark e Senna entrando na lista dos tetras junto de Prost, Vettel e Verstappen, Brabham, Stewart e Nigel Mansell seriam tricampeões, Mario Andretti e Alan Jones agora seriam bicampeões, enquanto temos caras como Lauda e Piquet que foram reduzidos a apenas um título mundial. Perderiam seus títulos Mike Hawthorne, John Surtees, Danny Hulme, Jody Scheckter e os Rosbergs, Keck e Nico. Surgiriam como novos campeões Stirling Moss em 58, Didier Pironi em 82 e Felipe Massa no Brasil em 2008. Aê! E é o seguinte, antes de eu soltar esse vídeo na nova comunidade para votar, eu já tinha botado isso em enquete antes, mas com outra dinâmica, disso ser tipo medalhas de Olimpíadas. O campeão é aquele com mais vitórias, aí se empata é aquele com mais segundos lugares, aí se empata é aquele com mais terceiros lugares. Pois é assim que funciona o quadro de medalhas das Olimpíadas, né? Mais ouros, depois mais pratas, mais bronze. E nesse sistema, sinto muito informar, mas teríamos 0 alterações com relação ao que foi o experimento agora. Todos os resultados que vocês viram nesse universo paralelo hoje seriam exatamente os mesmos nesse sistema. Então o sistema de medalhas não mudaria em nada, seria a mesma coisa que vocês viram hoje. Mas tá encerrado o vídeo, eu particularmente acho esse sistema horrível, ainda bem que não foi pra frente, porque apesar de valorizar as vitórias, joga a regularidade para fora. Sem zoeira, os descartes que eu já não gosto seria melhor do que isso aí. Para se ter uma ideia, sabe o campeonato de 2003, decidido em Suzuka, com 3 pilotos com chances na penúltima corrida? Pois bem, com esse sistema, o campeonato seria decidido em Monza com 2 corridas de antecedência, pois o Schumacher tinha muito mais vitórias que Kimi e Montoya. Ou seja, não teria campeonato até o fim. Então eu não acho legal. Se você gosta, coloca nos comentários. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, tá?
Ative as notificações aí pra não perder nada. Clique no gostei aí, espalhe esse vídeo com a galera. Na descrição tá nosso Instagram, Primeira Fila F1. Meu Twitter também, Kevin Nicolas F1. E o Discord, beleza? Membros aqui estão eles. Se quiser virar seja membro aqui embaixo, tá? Clica lá, vira membro, se quiser, tá? Se não quiser, pode ficar tranquilo. Sugestões, comentários, e é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto. Que alegria, cara. Pô, que eu só tô triste com o meu Figueira. Mas, enfim, falou!